Graças a Deus, excelente noite. Como está a sua semana de segunda-feira? Está perfeita? Está agradável? Está boa? Está excelente? Vamos falar hoje de um livro, Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente, Vencendo a Batalha em Nossa Mente. Eu vou ler aqui o capítulo 4 desse livro e desejo do fundo do meu coração que você aprenda sobre sua mente, sobre ações, reações. Vamos ler aqui no pouco a pouco do capítulo 4. O Senhor teu Deus, preste atenção nesse livro, tá? O Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco, de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Agora vamos, Deuteronômio 7:22. Vamos agora para a leitura do livro, que é em referência desse versículo de 22 de Deuteronômio 7. Preste bastante atenção nisso aqui. A renovação de sua mente acontecerá pouco a pouco. Vamos ler devagar para a gente ir aprendendo a assimilar o que está sendo falado. Mas não desanime se o processo lhe parecer lento. A renovação da sua mente acontecerá gradativa, pouco a pouco. Mas não desanime se o processo lhe parecer lento, coisa que todos nós temos de ansiedade de querer ver uma coisa acontecer rápido. Mas a criação do céu e da terra nos dá um grande exemplo pela própria mão de Deus, né? Imediatamente, antes de entrarem na terra prometida, o Senhor disse aos israelitas que ele lançaria fora seus inimigos pouco a pouco, para que as bestas do campo não se multiplicassem contra eles. Creio que o orgulho é a besta que nos consumirá se recebermos muita liberdade rapidamente. Na verdade, é melhor ser liberto em uma área de cada vez. Dessa forma, valorizamos mais nossa liberdade. Percebemos que é um verdadeiro presente de Deus e não alguma coisa que podemos conseguir por nosso esforço próprio. Do Senhor vem a força para tudo, né? Vamos falar aqui do sofrimento precede libertação, que é do mesmo capítulo, tá? Eu estou aproveitando o capítulo desse livro aqui para quê? Para que você possa se descobrir em alguma área da sua vida aí que você esteja passando e que isso pode ser uma grande ferramenta para que você possa desenvolver habilidades de como lidar com a sua mente. Aprenda, se você passa por ansiedade, saiba quais são as coisas que fazem para que você possa resolver isso daí. O que você pode fazer para melhorar a sua ansiedade ou curá-la de vez? Então vai ter ferramenta para cada coisa na sua vida em que você tem que lidar. Porque o que eu vejo muitas das vezes nas pessoas é elas vivendo uma vida, passando por a situação sem saber como resolver. Você já viu alguém que não sabe nadar entrar no mar? Não, você não vai ver. Se você vê alguém entrar no mar, no rio, é porque sabe nadar. Mas a nossa vida é uma das coisas que a gente mais negligencia diante de algumas coisas. A gente vive sem saber viver. Na verdade é essa. A gente vive sem saber lidar com a trajetória dos caminhos que nos faz percorrer a uma certa chegada em que a gente nem conhece muitas das vezes. E estamos simplesmente andando como cegos diante a uma direção em que não faz sentido. E a gente às vezes conhece e a gente não absorve aquilo. A gente conhece as instruções, mas às vezes a gente não faz questão daquilo. Então a gente vive como um tolo, desprezando o conhecimento, andando segundo o caminho do coração. O caminho do coração é trevas. Coloque na sua mente. Quando você vive no caminho do seu coração, você vive guiado pelas trevas. Seu coração só pode ser luz quando você tem o conhecimento de Deus. Vamos, sofrimento precede a libertação. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua própria e eterna glória,
depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, completar e fazer de vós o que vós deveis ser, firmar, fortificar e fundamentar. 1 Pedro 5,10. Referência para a leitura que nós vamos fazer agora. Vou botar o livro aqui assim, fica melhor para mim. Aí. Deixa eu botar um pregador aqui lá. Por que precisamos sofrer por um certo tempo? Deixa eu botar aqui. Por que precisamos sofrer por um certo tempo? Creio que desde o momento em que percebemos que temos um problema até que Jesus nos liberte, observe isso aqui, ó. Creio que desde que o momento em que percebemos que temos um problema até que Jesus nos liberte, isso quer dizer que você tem que aprender a lidar e se conformar com a sua forma que você vive agora e parar de ficar querendo se martirizar porque você está passando por alguma coisa em que você fica, eu não consigo fazer isso. Calma, tem um processo gradativo que vai chegar a hora. Vai chegar o momento certo. Tudo na vida tem um momento certo para cada coisa. Eclesiastes 3. Tudo determina o Deus debaixo do céu. Tem tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de afastar, tempo de abraçar, tempo de matar, tempo de morrer, tempo de edificar, tempo de colher o que se plantou. Você tem que lidar com isso. Vai chegar a hora. Vai chegar a hora. Tem coisas na vida que são infrutíferas, realmente. Tem sementes que ela não germina. Mas o que acontece? A sua semente, ela não está nessa condição. A sua semente, ela simplesmente é uma condição natural, porque essas sementes que são infrutíferas, ela requer uma espiritualidade muito mais séria, como por exemplo, a Bíblia pregada. Muita gente, muitas das vezes, acaba padecendo por não dar atenção para a Bíblia. Despreza o manual da vida, como a gente despreza qualquer outro manual que a gente compra o produto, e acaba que a gente não sabe lidar com aquilo. Então você vai aprendendo a lidar com isso gradativamente. E a hora da verdade sempre chega e te liberta. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não vai te libertar de pronto, igual as pessoas pregam por aí nas igrejas, não. A verdade te libertará gradativamente. Quanto mais você vai conhecendo a palavra de Deus, ela vai te limpando. Você vai mudando a forma do coração. Suportamos um tipo de sofrimento, mas nos regozijamos ainda mais quando a liberdade vem. Aí. Quando tentamos fazer alguma coisa por conta própria, falhamos no caminho do coração aqui. E então percebemos que devemos esperar em Deus. Nosso coração transborda em ações de graça e louvor quando Ele se levanta e faz o que não podemos fazer por nós mesmos. Isso é, o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é Deus que nos dá a capacidade de sermos fortes nele. Nós não temos capacidade alguma. Jesus nos diz: sem mim nada podeis fazer. Por que Jesus disse isso? Porque Ele é a força suprema em tudo em nós. Nossa respiração, Deus que nos concede. Quando Ele quer arrancar, Ele arranca. Quando Ele nos dá o vigor, é Ele que nos dá. Mas a fraqueza não é Deus quem nos dá. A fraqueza é uma questão de consciência que você tem com conhecimento, ou a negligência de algo que você deixa de fazer. Por exemplo, ler a Bíblia te torna forte e virtuoso em Deus. Ler a Bíblia te torna poderoso em Deus. Ler a Bíblia te dá autoridade para você lidar com os problemas da vida. Ler a Bíblia, você tem sabedoria para lidar com a situação chata do dia a dia, com as coisas. Ficou aqui para eu ler, por exemplo, nenhuma condenação. Mas eu vou ainda terminar nessa parte aqui. De repente, chegar no ponto, tá lá barulho de carro muito alto. E aí, de repente, você pedir a chata, você para, não. O Senhor tem um paz. Tem gente que não gosta do trânsito, né? O trânsito ali meio agitado. E coisas acontecendo nas vias, perturbação sonora, prédios fazendo construções. E aí você para, não, o Senhor tem um paz. Você bota um fone no ouvido, fica o dia todo com o seu fone no ouvido, quando você estiver num momento como esses, por exemplo. Isso vai te eliminar bastante perturbação psicológica, porque quando você tapa os seus ouvidos para aquilo que não te constrói, aquilo que destrói não tem espaço na sua alma.
Deus te abençoe. Esse foi o campo de batalha da nossa mente. Fique em paz, Deus é com você.